As startups são empresas em seu primeiro estágio de desenvolvimento, ou seja, em seu estágio inicial. Geralmente elas estão associadas a uma ideia inovadora que se baseia num modelo de negócio inovador e que é viabilizado por uma nova tecnologia emergente ou embrionária, como é o exemplo do que ocorreu na década de 90 com a expansão da internet e o surgimento de vários modelos de negócio e novas empresas baseadas na internet, que eram chamadas de .com. A Amazon e o eBay são exemplos de empresas que surgiram nessa época e que se tornaram bem-sucedidas. Naquela época elas eram startups. Apesar de não existir uma definição exata do número de funcionários, do tamanho da estrutura, do tamanho do faturamento ou a idade dessas empresas, as startups se diferenciam das empresas tradicionais pela sua relação com modelos de negócio inovadores, formas de financiamento, estrutura operacional, gestão de pessoas, bem como abordagens de marketing e a sua relação com a tecnologia. A taxa de mortalidade das startups é muito elevada, sendo, portanto, um tipo de negócio de elevado risco. No Brasil, segundo um estudo da Fundação Dom Cabral, 25% dessas empresas no país morrem em menos de um ano, 50% delas morrem em menos de 4 anos e 75% das startups morrem no Brasil em menos de 13 anos. As startups apresentam uma relação de elevadíssimo retorno para o alto risco que oferece. Assim, por conta do potencial prêmio, as mesmas têm chamado muita atenção nos últimos anos. Em busca de retornos altos, muitos recursos humanos do mercado de trabalho tradicional têm buscado iniciar suas próprias startups ou mesmo buscado se juntar às outras empresas iniciantes. A mídia recorrentemente reporta casos de startups vendidas por centenas de milhões de dólares ou até bilhões de dólares. Como resultado, os sócios fundadores e os primeiros funcionários que receberam participações das startups se tornam conhecidos e muito ricos. O binômio fama e fortuna estimula o imaginário dos jovens e os encoraja a tomarem o risco de criar suas próprias startups. O processo de financiamento das startups geralmente se inicia com o capital próprio dos fundadores ou investimento de amigos e familiares. Este capital inicial financia os primeiros passos do início da empresa e a construção de um protótipo do produto em muitos casos. Em seguida, os fundadores buscam financiamento junto a investidores anjos ou angel investors ou a um fundo de investimento de venture capital para uma nova rodada com o objetivo de levar a empresa a um próximo estágio de desenvolvimento. Já as rodadas de investimento posteriores são captadas junto aos fundos de investimento. Por fim, caso a empresa seja vendida, os novos aportes, caso necessário, são feitos pela empresa controladora. Ou uma nova captação é feita com a abertura de capital, onde a empresa emite ações para serem comercializadas na bolsa de valores. Em termos de processo de gestão de pessoas, geralmente os sócios fundadores assumem os principais papéis executivos. Ao contrário de empresas grandes, onde há uma grande especialização e papéis muito bem definidos, nas startups, pela estrutura enxuta e pela carência de recursos, os papéis são amplos e muitas vezes os sócios e fundadores assumem atividades adicionais com pouca relação com a denominação de seus cargos. Os salários são muito baixos no início e há poucos benefícios. Geralmente, isto vai mudando ao longo do amadurecimento da empresa e com a entrada de novos investimentos. Apesar da liberdade de horário, as jornadas de trabalho são longas, tanto no local de trabalho como as demandas de trabalho transcendem o horário e o espaço de trabalho, fazendo com que muitas vezes o trabalho seja levado para casa. Raramente os funcionários tiram férias, ou, se o fazem, não se desconectam totalmente do ambiente de trabalho. A política de remuneração inclui stock options ou cotas da empresa para compensar os baixos salários e o risco que os funcionários estão assumindo. Com isso, permite-se um potencial retorno compatível com o risco assumido por todos, bem como o custo de oportunidade frente aos salários de mercado, dados os salários baixos no início dessas empresas. O ambiente de trabalho tende a ser informal e amigável, e a hierarquia bem horizontal. A hierarquia enxuta ajuda na agilidade e velocidade na tomada de decisões.
A idade e a experiência nessas empresas muitas vezes não são critério para ocupar cargos-chave ou de chefia, e sim o mérito e a experiência. O tempo de empresa e o momento em que o funcionário se juntou ao time são extremamente valorizados na cultura dessas empresas, visto que há um reconhecimento de que os funcionários que entraram mais cedo assumiram mais riscos e apostaram mais na empresa. A abordagem conhecida como Lean Startup criou uma técnica racional para o desenvolvimento de produtos, reduzindo ao máximo o risco no lançamento destes. A técnica consiste em envolver os usuários desde cedo, ou seja, desde os protótipos iniciais, para que estes forneçam feedback. Assim, é possível identificar muito cedo os problemas e ir fazendo ajustes de forma interativa, reduzindo o risco de um lançamento em que os usuários apenas conheçam o produto após o mesmo ser colocado no mercado.